mando a aula para vocês, estou gravando agora, porque assim, ó, essa conversa que eu estou tendo com vocês, por que eu gostei tanto do Júnior ter me lembrado disso? Eu tenho com o livro 1, depois eu tenho com o livro 2, depois eu tenho com o livro 3, depois eu tenho com o livro 4, porque é comum as pessoas esquecerem, ok? Então eu dou para vocês o conselho em relação a essa parte da aula, o mesmo conselho que eu dei em relação aos vídeos. Lembre-se, não é aprendi. Você tem que revisitar essas coisas. E falando de qualquer área. Por exemplo, os livros que eu preparo, livros de literatura para o canal e para os meus alunos de literatura. Eu nunca consigo ler o livro uma vez só. Né? E não significa que é uma deficiência minha. Significa que o livro exige que eu leia diversas vezes. Ok? Então, a mesma coisa com o inglês. Então, vamos lá. Deixa eu só retomar o pensamento para ficar bem fechadinho assim no vídeo. Né? Então, lembre-se, o que é uma preposição? Uma preposição é aquilo que localiza você no tempo ou no espaço, ok? Os exemplos que eu dei. Então, tem lá my pen, ok? Eu estou localizando my pen na minha mão. Então, eu falo my pen is in my hand, ok? Ainda estou localizando my pen, mas agora eu estou colocando my pen is on my hand, ok? Percebam a diferença. É uma diferença bem abstrata, mas é fácil de entender. É diferente falar o que é uma palavra no sentido da sua categoria e falar o que é a palavra específica. Vamos colocar por destrinchar isso. Uma coisa é falar o que é preposição. Preposição, como eu falei, o que localiza você no tempo e no espaço, aí pode ser in, on, etc, etc. Aí, uma vez que eu tenho esse significado abstrato do que é preposição, a gente tem dezenas de preposições, que são as preposições reais. E aí, uma vai divergir da outra, não porque ela faz uma coisa diferente. Ela ainda está localizando no tempo e no espaço. Só que localiza on, localiza in, para estabelecimentos comerciais, por exemplo, em geral. Aqui é uma outra preciosidade para vocês. Estabelecimentos comerciais, em geral, a gente usa at. At CCAA, at the supermarket, at Mufato, at the drugstore, at the hotel, ok? Beleza. Aí, é claro, eu posso localizar no tempo. Vamos voltar para os nossos raciocínio no tempo. Do menor para o maior. Horas, at. I wake up at 6 o'clock, usually, every day. 6, 6:10, something like that. I go to bed at 1 in the morning, 1, 2 in the morning. Ok? Então, eu localizei tanto o momento em que eu acordei quanto o momento que eu vou para a cama, eu vou dormir, eu localizei no tempo. Horas, né? Aí a gente vai para o dia. On my birthday, gostaria de deixar registrado aqui nessa gravação, my birthday is on October 18th. Ok? Importante deixar registrado na gravação também. I like books. Ok? I like books. Ok. Então a gente localiza com on. Our class is on Saturdays. Okay? A unidade de tempo maior, tanto mês quanto ano, in. Okay? My birthday is in October. I was born in 1985. Alright? Ok. Bom, uma vez que vocês têm isso em mente, preposição é tudo isso, vocês vão perceber o seguinte. Quando eu pergunto para vocês, what day is today? What day is today, guys? Eu acho que o Leonardo respondeu essa pergunta, né, Leonardo? What day is today? Today is Saturday. Very good. Very good. Perceberam que o Leonardo não usou on? E aí que vem o pulo do gato, vamos dizer assim. Por que ele usou on? Ele não usou on? Porque ele não está localizando nada no sábado. Não tem nada que ele está localizando no sábado. Ele está me dando uma informação. Today is Saturday. Se eu perguntasse para ele, what day is our class? Aí ele falaria, our class is on Saturday. Perceberam? Ok? Mesma coisa quando eu pergunto, what time is it? What time is it? Aí vocês olham no relógio. It's noon. It's 12. Ok? It's noon. Vocês não estão localizando nada ao meio-dia. Vocês só estão me dando uma informação. It's noon. Ok? Vocês poderiam falar, we have class
at noon. We have class at noon. Ok? Dúvidas por enquanto? Não? Very good. Eu tinha mais uma observação, mas eu esqueci. Então, yes, Júnior. o at a gente usa para localizar no tempo, é isso? O at. Localizar o local. Vamos assim, ó. Na verdade, aqui, pessoal, eu vou mandar um vídeo para vocês extremamente interessante. Eu vou falar aqui nesse vídeo, Júnior, mas aqui na aula, mas nesse vídeo eu vou destrinchar de outro modo. Então, é legal vocês terem essas duas perspectivas. Então, deixa eu só anotar aqui que eu tenho que mandar o vídeo, preposição, TT4. Ok, tá. Então, vamos lá. Pessoal, vocês vão ver, conforme vocês vão avançando, essa história da preposição ela vai ficando uma confusão dos diabos, né? Porque, por exemplo, o at. Tem o look at. Aí você fala, peraí, mas look at. O at não é só para estabelecimentos comerciais, então eu tenho que estar olhando para uma loja. Aí depois tem o at 5 o'clock. Aí você fala, mas é para loja e para look e para estabelecimentos comerciais? E aí depois vocês vão aprender mais coisas. As coisas vão ficando mais complicadas ainda, né? E aí o que eu quero ensinar para vocês agora? Eu não quero ensinar para vocês as preposições, embora eu vou dar alguns exemplos. Eu quero ensinar para vocês a postura que vocês têm que ter quando vocês encaram uma preposição. Ok? O que eu quero dizer com isso? Sabe essa história de fazer, vocês vêem nos exercícios, faz uma caixinha e daí a bola está dentro da caixinha e fala the ball is in the box. Aí a bola está em cima da caixinha, the ball is on the box. Como eu fiz com the pen is on my hand, the pen is in my hand. Isso daí, pessoal, na verdade cobre só uns 15% dos casos em que as preposições aparecem. Vou parafrasear. Isso é extremamente importante, pessoal. A conversa que eu estou tendo com vocês, às vezes eu tenho lá na minha turma de TC, na minha turma de professor, ok? Então, vai mudar a vida de vocês. Depois disso, é claro, vocês vão chorar e tudo mais, e depois disso vão ser outra pessoa, ok? Então, vamos lá. Percebam, só 15% dos casos em que as preposições aparecem, elas podem ser explicadas com essas regrinhas. Uma regra geral, fazendo um desenho. Aí você vai perguntar o que acontece nos outros casos. Nos outros casos, ou eles são regras limitadas, ou eles são simplesmente parte de um verbo. Eu já dou exemplo de tudo isso. Mas o ponto é, você não vai se perguntar e muitas vezes você não vai se perguntar por que você usa essa preposição. Essa preposição faz parte do verbo. Então eu vou começar com look at, ok? Correto? Quando eu falo assim, people look at my pen. Eu não falo look my pen. Em inglês eu não falo look my pen. Eu falo look at my pen. Beleza? Look at my pen, guys. E aí a pessoa pode perguntar, mas por que o at, etc, etc. Não é essa o raciocínio. O raciocínio é, quando você aprende o look, você aprende look at. Não tem lógica aí. Não tem raciocínio nenhum para se aprender. Ok? É a mesma coisa. Já pensaram? Eu acho que eu falei isso para vocês. Já pensaram sobre isso? Eu falo assim, eu gosto de banana, mas eu falo eu amo banana. Um eu falo de e o outro eu falo só sem preposição. Por que não? Eu amo de banana e eu gosto banana. Né? Agora percebam a complicação. Vamos imaginar que eu estou ensinando um americano. E aí o americano fala, eu gostar banana. Aí eu falo, não, eu gosto de banana. Aí ele fala, ok, eu gostar de banana. Aí eu falo, very good, very good. Aí ele fala, eu amar de banana. Eu amar de banana. Aí eu falo, não, eu amo banana, não de banana. E ele vai perguntar, tá, então o que é de? Imagina que loucura se eu pegar e tentar explicar para ele o que é de. De pode ser posse, o livro de a Maria, o livro da Maria. De pode ser qualidade material, a mesa de madeira. De pode ser tudo, pode ser o mundo inteiro, né? E o que eu falo para ele? Eu falo, não, você não vai aprender de, você não tem que aprender de, você tem que aprender o verbo gostar. Ele vai falar, como assim aprender o verbo gostar? É que quando você gosta de alguma coisa. Perceberam?
É essa postura que eu quero que vocês tenham quando a gente está falando de verbos, ok? Então, só esses casos, pessoal, já come lá uns 30% dos casos. Que é, não, aprendi um novo verbo e eu falei for e era on. Eu não sei o for e eu não sei o on. Não é que vocês não sabem o for e não sabem o on. Vocês só não aprenderam direito o verbo. É o verbo que vocês têm que aprender. Ou seja, o verbo é ele mesmo e a preposição que ele leva. Ok? Por exemplo, look for, que é procurar. Ok? Por que for? Não tem por que for. Ok? É que o inglês pega essas duas palavras, colocam junto, e as duas palavras juntas significa procurar. Só para fazer uma analogia, seria a mesma coisa que eu chego com uma pessoa e falo assim, olha, tem o verbo cantar, o verbo programar, o verbo comer. Aí ele fala, não, mas quando que vocês usam ar? O ar é quando você usa a voz? Você vai olhar pro cara e falar assim, essa tua pergunta é ridícula. É cantar, né? O que tem a ver se é cantar ou comer, ar, isso não tem nada a ver. É isso, é assim que eles pensam, ok? Então, por exemplo, look for. Você vai perguntar o que tem a ver for? I don't know. The expression is look for. Beleza? Então tá. Então agora a gente eliminou 30% das nossas possíveis dificuldades. 15% está naquelas que têm lógica, como eu falei para vocês, ó, on, in, ok? E aí a gente tem lógicas limitadas. O que é lógica limitada? Até dá para fazer um raciocínio, mas ele é restrito. Como, por exemplo, o que eu falei para vocês, in, on, at. Mais uma parênteses aqui, pessoal. Essas são as 3 preposições que dão trabalho. In, on, at, ok? O for também dá um pouquinho, mas menos que essas 3. E aí quando vocês vai para outra, como under, que é embaixo, above, que é sobre, between, que é entre, daí não tem problema nenhum, é só um vocabulário ali, não tem nada que possa confundir. Beleza. Então, quando eu falei para vocês sobre o tempo, essa lógica do menor para o maior, ela funciona só ali no restrito de tempo, ok? Vocês não podem expandir essa lógica para a língua inteira. Então, vocês têm que aprender essa caixinha. Uma outra caixinha, por exemplo, olha que ridículo que o inglês é. Olha que raiva. Vontade de aprender alemão. Eu falei para vocês on the pen, on the hand, beleza? In the hand. Tá, vamos imaginar um ônibus, né? Deixa eu fazer aqui, para não precisar abrir o troço do zoom. Aqui tá meu ônibus. Dá para ver ali. Aqui tá meu ônibus bonito aqui. Ok? This is my bus. Alright? E aí vamos imaginar que uma pessoa está aqui. Aí a minha pergunta é, ela está in the bus ou on the bus? In the bus é no ônibus, né? Teria que ser in the bus, correto? Seria, por exemplo, o português seria o no, né? Exatamente. Na verdade, primeiro, tem esse sentimento de revolta, que você começa, né, a dizer que porcaria de língua é essa. Porque on the bus a gente imagina que seria aqui, correto? E aí a gente descobre que é on the bus. E aí a gente fala maldita preposição, maldito teacher, ok? E desiste da vida. Mas olha, na verdade o que acontece? Não tentem bagunçar todas as preposições. Lembre, a caixinha de tempo, ela tá fechadinha lá. Isso aqui não tem nada a ver com a caixinha de tempo. Não mexa na caixinha de tempo. A caixinha das lógicas que eu falei para vocês, dos 10 ou 15% da My Hand, tá fechadinha em outro canto. Você só precisa aprender uma nova caixinha. Ok? E qual é essa nova caixinha? Meios de transportes. Meios de transportes, ele tem uma lógica própria. Se o meio de transporte que você você consegue levantar e caminhar dentro do meio de transporte, é on. Se você não consegue fazer isso, é in. Perceberam? Ok? Mas o mais importante que lembrar disso, é importante lembrar disso, mas o mais importante que lembrar disso, pessoal, não é nem tanto esse caso específico, mas é essa postura que vocês têm. Ok? Vocês vão falar alguma coisa para mim, e eu vou falar, não é essa preposição. Aí vocês vão... O aluno sempre tenta fazer isso. Aí ele vai tentar pensar, nossa, mas então eu não sei essa preposição. Não, você não sabe só essa caixinha, só esse casinho. Ok? Mais um caso.
Bom, deixa eu só terminar esse raciocínio para depois dar um caso. Então, por exemplo, se é um avião, é on the plane. Mas se for um caça, por exemplo, aí é in. Por quê? Porque você não levanta e sai andando dentro de um caça. Ok? Se é car, in the car. Se for daquelas limousines de rapper, right? Que é grandona, assim, e é alta também, aí é on. Perceberam? Okay? Beleza, então fechamos essa caixinha. Ixi, esqueci o que eu ia falar. Tá, lembrei. Você, por exemplo, on the left. É on the left, on the right. On the left, on the right. E aí a pessoa pode perguntar, tá, mas e se for dentro da casa? Aí seria in the left. Se for dentro de um mercado, aí seria at the left. Né? Não. E aí, lembre-se o que a gente está treinando. A postura que a gente vai assumir. Por que não? Porque on the left, on the right são expressões fixas. Simplesmente você não faz essa pergunta. Perceberam? Às vezes tem lógica. E a lógica vocês podem aprender e expandir para a língua inteira. Às vezes tem lógica, mas é uma lógica restrita, como do tempo, como do meio de transporte. Você pode aprender, mas você pode expandir ela só para aquele mundinho ali. Às vezes você não pode fazer nada, você só pode aceitar. Look at the TV. I'm looking for my wallet. I'm looking for my pen. Ok? On the right, on the left. Esse tipo de coisa. Último caso que eu quero abordar hoje, mas é claro, tem mais, né? Vocês já viram isso, eu já dei o exemplo, mas vamos deixar isso explícito. Às vezes, o inglês vai pegar um verbo, vai colocar uma preposição nesse verbo, e essas duas coisas juntas vão se transformar em algo que não tem nada a ver com o verbo. Um exemplo que eu sempre gosto. Tem o verbo throw. Right? Não sei, eu acho que talvez até tenha dado esse exemplo. Throw, que é jogar, ok? So I throw my marker. Ok. Beleza. A preposição up, provavelmente vocês vão entender que a preposição up é isso daqui. Up, ok? Bom, e aí a gente tem a expressão throw up. E throw up, depende do contexto, podia ser jogar para cima, mas é uma expressão que significa vomitar. Perceberam? E aí, vocês vão olhar para mim e falar, o que tem a ver o up? O que tem a ver o throw? O que tem a ver o que você está falando? Ok? E aí eu vou responder, assim como no português eu não posso explicar, quando tem C é com a boca, por isso que é cantar. Se fosse tantar, aí seria escrevendo. Não tem lógica, perceberam? Então, pantar é se você faz mímica. Não, ok? Cantar é cantar. A única coisa que no inglês eles fazem com palavras separadas. Então, não é que eu não entendi o up. Não é que eu não entendi o throw. É que eu não aprendi essa palavra nova que está separadinha, que é throw up. Ok? Isso a gente chama de phrasal verb, a propósito. Claro, a gente vai ver isso com mais calma para frente, mas percebam, look for é isso. Porque look é isso daqui, right? I'm looking at you guys. E for, tipo, eu estou olhando por uma pessoa, então, tipo, a pessoa tinha que olhar e eu olhei no lugar dela? Não, é uma expressão. E ela significa procurar, ok? Por causa disso, aí eu poderia continuar. Por exemplo, look down on a person. Que é assim, ó, look down on a person. Isso é menosprezar. Só para mostrar para vocês como que isso pode se expandir, ok? Look down on a person é menosprezar. Look up to a person. Look up to a person. Aí é admirar, se espelhar na pessoa, coisas desse tipo. Ok? Só que, lembre-se, não é que vocês não aprenderam um look, é que vocês vão aprender outras expressões na vida de vocês. Ok? Então, sempre tenham isso em mente. É como você chegar e falar, nossa, eu não sei, eu não aprendi ainda as palavras com CA, começam com K. Tá bom? Aprendeu? Não tem deficiência nenhuma aí. Ok? Vocês só vão aprendendo aos poucos. Dúvidas por enquanto, pessoal, nessa história da preposição? Ok. Então, pessoal, lembrem-se que
no vídeo que eu mandei que eu vou mandar para vocês, que está lá no canal, eu vou falar esses exemplos, eu vou dar outros exemplos. E lembre-se que isso é uma das coisas mais complexas para brasileiro aceitar e entender em todos os níveis, ok? Então, vale a pena gastar um tempo, como eu falei para você, só educando o modo de encarar as coisas, se educando em relação a isso, ok? E aprendendo umas coisas você aceita, e assim como eu falei para vocês, ok? Ok. Pessoal, eu acho que muitos de vocês já estão com fome. So let's have a break, ok? When we come back, we continue. Deixa eu parar a gravação.